encerrei esse bloco antes do Mi cantar, cortei 2 palavras dele e falei que voltaria com ele. E eu estou voltando com ele e ele está passando a palavra para ela, porque quero saber. Eu queria saber um pouquinho. Nós estamos falando da nossa geração, você não é da nossa geração, né? Então, mas qual era a sua geração? aprendendo. Eu sei, mas a tua geração, a tua criação de pai, mãe. A minha criação, eu fui criada pelos meus avós. Meus avós, eles eram cristãos, mas eram católicos. E eu sempre escutava que eu nunca tinha que receber nada de ninguém, nem beber nada de ninguém. Nem naquela época tinha aquele Dipilique, não sei se vocês lembram, acho que o doutor lembra. E ele falava... Ela fala na minha época como se fosse... Não, mas é, gente. Eu não lembro porque na Bahia a mãe fazia era ponche com quissuco de uva desse tamanho, fazia 10 litros com quissuco desse tamanho. Cortava uma maçã e ficava nadando em cima, o nome daquilo era ponche. Não, mas tinha esse de pelique, as pessoas achavam que as pessoas colocavam droga lá dentro, né? Pra dopar a criança e poder aproveitar dela. Então, a minha criação foi bem rígida, assim. Já do meu filho, que estuda num colégio super bacana, nem vou falar nome, mas são crianças que têm pais que são bem-sucedidos. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente leva só pra favela e não. Isso está transitando full time em todos os lugares, é porque as pessoas não têm essa noção. E assim, as escolas, elas não conseguem mais, eu acho que nunca conseguiram, como que fala? Controlar isso. Ninguém está fora de controle. E aí eu concordo com o senhor quando as mães dizem, vou levar para a escola e se virem. Não, a base de uma criança, ela começa dentro do lar. É aquilo, se ela vê o pai fumando, ela vai fumar. Se ela vê o pai bebendo, ela vai beber. Por quê? Porque é a base que foi dada. Então, a droga transita de uma forma absurda na escola. Coisas que a gente vê, eu já vi. E é a culpa dos direitos humanos, viu? Você não pode coibir uma criança da escola, porque o professor vai ter que responder para o Ministério Público. Né? Senador, é exatamente isso. Eles falam, mas quando eu vou coagir essa criança? Porque hoje tudo é bullying, não pode, né? Aliás, se você me permite, eu quero definir o que é bullying, porque é o seguinte, hoje as pessoas têm medo de brincar com alguém e tomar um processo pela cara. Mas eu vou definir o que é bullying. Isso sempre me intrigou, sempre me intrigou. Eu me lembro que a gente sempre brincou, colocava apelido, ninguém morreu, ninguém nada. Eu me lembro que eu era moleque lá na escola, os meninos me chamavam de narigudo, não sei o que e tal comigo. E um dia me chamaram de tucano, eu comecei a chorar e fui embora para casa. Tucano eu nunca fui nem na infância, entendeu? Aí eu voltei para casa, chorando, e cheguei lá, minha mãe, por que você está chorando? E eu chorando sem conseguir falar, ela, fale. A baianona retada, fale logo. E eu chorava, então chore, vá. Eu choro. Não, mãe, que eu não volto mais para a escola, estão dizendo que meu nariz é grande. Ela passou a mão no meu rosto e falou, realmente, seu nariz é grande. Falou para mim. Eu chorei mais, né? Ela falou, mas tu se parece comigo, tu me acha feio? Eu não acho muito não, falei, né? Ela falou, meu filho, teu nariz é grande, mas em compensação seu olho é verde. Eu nunca tinha me tocado que meu olho era verde, né? Ela falou, vai lá na privada ver, eu fui. Assim, na privada lá em casa tinha aquele espelhinho. Aquele da moldura cor de abóbora, que vende na feira até hoje. Cor de abóbora, assim, a moldurazinha. Eu fui lá, vi meu olho era verde, cara. Eu fiquei doido para voltar para a escola. A mãe falou, não, meu filho, calma, você estuda de manhã, amanhã ainda e tal. Aí eu ia para a escola, os caras falavam, narigudo, eu fazia assim com o meu olho. Né? Pronto. Então essa história de bullying é tudo que é feito para colocar alguém numa situação vexatória em público e tirar benefício pessoal. Isso é bullying. Mas brincadeira? Então essa esquerda fez tanto mal ao país. É verdade. O grande mal que ela fez ao país foi o país ficou sectarizado. Eles separaram negros, brancos, sulistas, nordestinos, sabe? Homo, hétero, sabe? E tentou pegar esses nichos como se fosse refém deles. Você sabe que eu acho que tudo isso vem da falta de casa. Porque os pais estão tão fora, estão trabalhando, estão querendo dinheiro, e os filhos ficam à mercê do quê? Das redes sociais, dos empregados. Ninguém tem apoio. E o apoio que tem é alguma coisa que eles podem dar. O que tem? Então pega isso. Hoje então, é a internet. A referência deles é o quê? É a internet. É o youtuber que tá bombando horrores. É o youtuber que beija 10 mulheres. Porque eu tenho um filho adolescente. Então a referência é essa. Porque a falta dentro de casa. Então eles vão buscar aquela falta na rua. Um é bebida, outro é sexo, outro é os jogos, outro é a droga, que hoje é muito fácil para você acessar. Tem até delivery. Antigamente, eu tinha uma frase com camiseta que eu vendia, que eu recupero drogado, eu falei já há 40 anos.
Era, seja pai do seu filho antes que um traficante o adote. Pois é. Agora eu vou vestir outra que fala assim, seja pai do seu filho antes que a internet o adote. Eu lá atrás, em Perfeito. 2010, quando eu comecei a escrever o livro, eu falei, cuidado com o tribunal da internet, tribunal do Google. Tá aí. Pegou, né, cara? Pegou. Forte, né? Não tem mais justiça hoje. Você quer condenado na internet, acabou. Verdade. E hoje o Estado, o lado ruim do Estado, da polícia, tu quer condenar um cara, da justiça, os caras não estão preocupados mais em processar, eles socam você na internet, te acusa de um negócio, você está morto, condenado por resto da vida. Isso é muito difícil. Ninguém mais quer fazer trabalho, Ninguém fazer mais processo, tira. condena. Que estão quebrando as 3 pilastras principais da vida. Que são as leis de Deus, não importa a religião do cara, mas é a lei de Deus que ele acredita. As leis da sociedade, que é o que está nos códigos, na Constituição, que eles começaram a inventar, e as leis da família, que nós fazemos e temos que impor. Obviamente, dentro dos limites legais. Nem a quem, nem a lei. Nem a quem, nem a lei. Eles querem impor que a gente vai educar os filhos dentro de casa. Só que nós estamos fraquejando. Nós, como pai e mãe, também estamos fraquejando. Porque, às vezes, a gente, até por conta do excesso de trabalho, a nossa ausência de casa, você começa a dar um pouco mais de liberdade. Então, antigamente, não deixava o filho sair depois das 10. Tem que estar em casa às 10. Só que a sociedade mudou. E aí impõe-se o quê? A mídia ela impõe. começa a isso impor daí, através da a mídia impõe E que essa não mídia de pode. esquerda Todo é a mundo ditadura da faz. esquerda. É a ditadura da esquerda. Todo mundo faz. Todo mundo usa. E começa a te condenar via rede isso. social. E aí, Eu vou até entrar com uma adenda aqui. Meu filho chegou em casa esses tempos atrás, e aí o professor X disse que eles tinham que preparar enfim, eles tinham que fazer um estudo dizendo o que era a religião, se era importante a religião e por quê. Porque eles achavam desnecessário a religião. Que eles achavam que Deus era, né, Deus, o universo, outros achavam que Deus e não sei o quê, e outro Buda, e ele falou, mãe... E na classe eu falei, gente, eu não concordo com isso, mas eu não falei que eu era cristão. Aí ele chegou em casa com essa situação. Aí eu falei, olha, você não precisa chegar na classe, levantar e falar, olha, eu sou crente, eu sou cristão. Você vai impor, não, você vai dizer o que você acredita. Claro. Você acredita em quê? Em Deus? Então você vai sim deixar para o seu professor que sim, é Deus que criou todas as coisas, é nele que você acredita. Porque no final de toda essa redação, ele colocava assim, você é o que você acredita. Eu falei, não. Você é aquilo que você acredita, sim. Quem você acredita? Jesus? Jesus é o seu molde? Jesus é para ele que eu ensinei para ele que é para Jesus que ele vai olhar, não a religião. Que é para Jesus que ele vai olhar quando ele quiser ser uma pessoa melhor. Ele falou, mamãe, isso é muito difícil porque todo mundo faz. Eu falei, mas você não é todo mundo. E o ser diferente não é fazer o que todo mundo faz, sim, mas é não fazer o que o mundo está achando que é incrível. E aí ele terminou falando que tudo bem, as pessoas tinham as suas opções, mas que a dele era seguir aquilo que Jesus fez, era amar o Exatamente, próximo, você fez certinho. que... Quando minha mãe pediu meu tio, pastor Manuel Nascimento, para me receber em Recife com 17 anos, eu agradeço a Deus. Quando ela falou assim, dá essa oportunidade para meu filho. Eu estava com até aqui no pescoço, ele sentou na minha frente e falou, não entendo nada, que sua mãe me pediu para ajudar você. O que você está fazendo eu não entendo. Mas eu vou te dizer uma coisa, o homem é aquilo que ele decide ser. Concordo. E aquele dia eu decidi ser quem eu sou. Então, a sua decisão, você não pode se acovardar naquilo que você crê. Sim. A grande briga que nós fizemos, que ele está dizendo, nós somos cicatrizados de uma grande guerra, há 5 anos atrás, não tinha 5 pessoas para verbalizar e enfrentar essa gente, não. Nos parlamentos, é verdade. Há 4, 5 anos atrás, nas universidades, era só camisa vermelha, foto de Che Guevara e maconha. Hoje você tem uma geração verde e amarela lá dentro que faz o enfrentamento, que faz o debate. Isso que nós conseguimos nesse processo. Não precisa ir longe. Vamos ser honestos, assim, transparentes e verdadeiros. O presidente Bolsonaro, você foi um cara, uma das primeiras, pouca e única voz que acreditou nisso que está aí. Pouca gente reconhece, talvez assim, nós temos uma memória muito curta, a sociedade tem uma memória muito curta. Hoje tem gente pra caramba deitando nessa onda aí, escrevendo em rede social... faturando voto pra caramba, seguidor, ganhando mandato, mas assim, lá atrás você foi o primeiro, assim, sozinho, e tá aqui fazendo o seu programinha. Pouca gente lembra e reconhece que a nossa memória, não faz 1 ano que ele tá, faz 1 ano que ele tá lá só. Os caras já esqueceram que foi esse cidadão aqui, ó, que começou a romper barreira pro homem chegar onde chegou. Foi sozinho, começou sozinho.
Essa é a verdade. Existia um dia assim, sabe? Eu estou mentindo. Não, teve um dia que era só eu e ele. E as pessoas, eu me lembro que os senadores me chamavam, diziam, você é um cara respeitado, pô, todo mundo te respeita. Como é que você, fica defendendo esse doido, que não sei o que e tal? E a gente ria muito quando estava junto, porque ele era baixo clero, era tido como doido, e essa grande mídia sempre me tratou também como um folclore, porque por causa da minha fé cristã, as teses que defendem o meu enfrentamento, né? Enfrentamento à droga, aborto, ideologia de gênero e tal. Então, mas sempre fiz esse enfrentamento e o meu comando nessas CPIs. E eu dizia a ele, só Deus pode fazer. Então, houve um dia que era só eu e Bolsonaro, né? E eu me lembro que eu falei num programa anterior, que eu levei 15 horas para convencer Malafaia a apoiar Bolsonaro e saí assim, rompendo, chamando as pedras. E aí teve um dia que a gente tinha Malafaia falando na sociedade civil, abrindo a boca, mais dentro do nosso segmento, mas se tornou uma figura que todo mundo ouve. O Bolsonaro na Câmara e eu no Senado da República. Eu me lembro, eu disse num programa passado que há 3 anos atrás eu fiz um discurso, porque eu tinha lido no Antagonista, dentro do avião, que Fernando Henrique falou que Bolsonaro, ele avaliava Bolsonaro e a avaliação dele é que Bolsonaro tinha nada na cabeça. Eu desci do avião lá em Brasília, fui para o Senado. Quando eu cheguei lá, eu entrei no plenário e pedi a palavra. Falei assim, eu acabei de ler que o doutor Fernando Henrique Cardoso, o doutor honoris causa do mundo, disse que Bolsonaro não tem nada na cabeça. Não sei se a tentativa era de ofender Bolsonaro ou se realmente ele tem essa capacidade de fazer uma leitura da mente das pessoas. Eu gostaria, então, que ele fizesse uma avaliação de todo mundo do partido dele que está envolvido na Lava Jato. Aí eu vou acreditar que ele sabe ler a mente das pessoas, que ele falasse da corrupção dessas pessoas, da indignidade dessas pessoas. E encerrei dizendo assim, está aí no YouTube, viu, gente? Entra lá, Magno Malta responde Fernando Henrique Cardoso e diz que Bolsonaro é presidente. Tem 3 anos. Eu dizia assim, cala sua boca, veste seu pijama, fique quieto em casa. Porque você vai assistir pela televisão que você não vai ser chamado. Em 2019, 1º de janeiro, você vai ter que assistir o Brasil dar posse ao novo presidente, Jair Messias Bolsonaro. Tem 3 anos isso, viu, gente? Então, ele tinha coragem de verbalizar o enfrentamento a tudo isso, né? E eu fazia também lá, como seu pai fez, como você fez. Havia um time resumido, porque eles cresceram tanto, essa história de direitos humanos, onde os humanos não têm direito, onde bandido foi glamourizado no Brasil. Bandido virou glamourização no Brasil. Verdade. E aí você fazer esse enfrentamento. Hoje, a ponte foi explodida, né? Aí as pessoas estão falando, estão verbalizando, e graças a Deus, que vem e verbaliza. Quando você falou esse negócio do seu filho aí, eu sou o autor da lei da escola sem partido. E o Cristóvão Buarque foi o relator da minha lei. Ele relatou pelo arquivamento. O que é a escola com partido? São professores doutrinados comunisticamente, nem sei se existe essa palavra, que existiu, inventei agora. Socialisticamente, certo? Para poder doutrinar os nossos filhos. Então, escola não tem que ser lugar de doutrina. Escola tem que ser lugar onde o professor passe o ensino daquilo que ele recebeu. Então, esse grande enfrentamento, essa grande luta... E exatamente era um professor X. De esquerda. Totalmente. De esquerda. Se você quer falar o nome baixinho para mim, eu falo alto aqui. Era esse professor. Mas muito legal isso, essa tua fala aqui. Depois eu quero saber, você é modelo. Sim. Depois que aquele menino cantar, é o... Cláudio Moriá. Apresenta ele aí, mano. Ele é o Cláudio Moriá, lá de São Roque. Gente boa, gente da gente. Terra do vinho. A cidade do vinho. Isso daí. No seu meio, tem muito disso? Droga? Muito. Então daqui a pouco nós vamos falar. Cláudio Moriá. Tudo bem? Na bênção, tudo na paz. Prazer estar aqui, viu? Obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz. A oportunidade é tudo que a gente precisa na vida, né? Eu agradeço muito a oportunidade que eu tive. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar o dia dos pequenos começos. De graça receber e de graça dar. De repente você está recebendo uma oportunidade que um dia alguém deu para mim, né? Verdade. Fico feliz. Também estou feliz. Obrigado. Canta para nós. Vou cantar. Conectado com o Espírito Santo, assim eu não perco a bênção e não vivo uma vida de engano. Conectado com o Espírito Santo, conectado com o Espírito Santo, assim eu não perco a bênção e não vivo uma vida de engano.
de engano. Eu não tenho tempo, irmão, pra ficar julgando com a mesma medida. Eu serei julgado. Eu prefiro ver a mão de Deus me abençoando. Eu prefiro estar conectado com o Espírito Santo. Eu não tenho tempo, irmão, pra ficar julgando com a mesma medida. Eu serei julgado. Eu prefiro ver a mão de Deus me abençoando. Eu prefiro estar conectado com o Espírito Santo. Espírito Santo. Conectado com o 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 Espírito Santo. Conectado. Conectado com o Espírito Santo. Conectado com o Espírito Santo. Assim eu não perco a bênção e não vivo uma vida de engano. Conectado com o Espírito Santo. Conectado com o Espírito Santo. Assim eu não perco a bênção e não vivo uma vida de engano. Conectado com o Espírito Santo. Conectado com o Espírito Santo. Assim eu não perco a bênção e não vivo uma vida de engano. Conectado com o Espírito Santo. Conectado com o Espírito Santo. Assim eu não perco a bênção e não vivo uma vida de engano. Assim eu não perco a bênção e não vivo uma vida de engano. Assim eu não perco a bênção e não vivo uma vida de engano. Muito bom, bacana. Você compõe? Sim, sim. É sua música? Essa música é minha. Conectado que com o legal. Espírito Santo. Quanto tempo de carreira? Eu já estou na estrada há uns 25 anos. É, né? É. Já andou bem. Já. É uma estrada, né? Nunca vi nada ainda. Tem alguma música sua que virou, ficou mais conhecida? Eu gravei um EP em 2013 e tem uma música que chama Força de Deus. Essa música foi uma música assim que ficou um pouco mais conhecida. O espaço é muito difícil, né? É difícil, é difícil. Execução de rádio, Difícil, espaço, né? difícil. Eu sei como é que isso é. Como é que funciona, assim. É muito difícil. Eu também, se eu te contar que até 2000, até 90, eu dormia com minhas caixas de LP no rodoviária de São Paulo. Tu acredita? Acredito. Uau. Acredito. Entendeu? Tu acredita? Até 90, 92, com violão, as caixas ali. Assim, eu ia para os lugares que eu via os cartazes, mas eu não era convidado, não. Eu não tinha nome para isso. Mas aí eu ia para cavar uma oportunidade lá. Para poder. Para tentar cantar, falar e tal, e vender meus LP, voltar para dar comida para os drogados. E, cara, vou falar uma coisa para você. Em 94, quando o pagode estourou tudo, veio Soeto, veio Exalta Samba, veio todo mundo junto. E aí eu tinha tomado uma decisão um ano antes. E eu ia fazer o que eu gosto, que era o meu sentimento, meu sangue, que era o samba. Eu sou um artista do gospel, gravei em 79, meu primeiro LP. Que não era, se você gravar um LP, era do outro mundo. Eu gravei em 79, assim, na ralação. E fui ralando aqui, e sabe, andando de ônibus para cima e para baixo, com os LP tudo empenado, sabe, sem ter nome, sem ter lugar para tocar, e vendendo na base do pelo amor de Deus, abre uma oportunidade para mim. Eu me lembro que em 93, eu com casa de recuperação, filho pequeno, eu falei, vou seguir meu caminho. Eu amo é samba que eu vou fazer. Mas não existe, é difícil, você não tem nome nem em lugar nenhum. Agora tu vai entrar pro samba, que é um trem que no nosso meio nunca nem vai te banir daqui e tal. Eu fui para dentro do samba. O pagode estoura em 94 e eu fui junto nessa leva com o Tempero do Mundo. Quando evangélico não aparecia em televisão, só o Tempero do Mundo aparecia. Raul Gil bombado no sábado, e a gente tava lá, Soeto, Exalta Samba, Tempero do Mundo, caramba. E aí começamos a fazer show, as pessoas, a gente lembra que encontrava, esse canal Vibração, porque tinha um crente na televisão, né? E eu nunca neguei minha fé, nunca neguei meus princípios, nunca neguei onde eu professo a minha fé. Então, foi um troço diferente, porque normalmente você tem o artista que veio de lá que converteu, né? Modelo que converteu, né?
Não tem o cara que nunca deixei a igreja, fui lá, saltei o muro, fiquei do lado de lá, entendeu? E consegui. E aí fui junto. Mas se não fosse eu não cantasse samba, que nunca foi assimilado. Até hoje a gente percebe a igreja assimilou forró, assimilou uma série de coisas, mas tem preconceito com o samba, né? E na verdade, a igreja gosta muito da frase de adoração, né? Adoração não é estilo musical. Adoração é estilo de vida. Isso é um engano, uma mentira que se criou e colocou no coração das pessoas. Adoração é estilo de vida. Você é adorador quando você dizima, você é adorador quando você respeita seu pai, sua mãe, quando você sabe que está debaixo de autoridade, quando você paga suas contas, quando você respeita as pessoas, você está adorando a Deus. Você obedece. Agora, só porque o cara canta pop rock é adorador e o outro que canta samba, não é. Que conversa é essa? Entendeu? Então o diabo não tem nada para dar. O diabo não tem música. Música é o idioma do céu e ele foi expulso de lá por causa disso. Né? Na verdade, entendeu? Não tem nada. Então é o seguinte, ó, bacana teu som, que legal, assim, eu fico feliz de poder abrir a porta da oportunidade. Vai voltar outras vezes, não sei se vai dar tempo aqui nesse programa ainda, você cantar mais uma música, mas vai voltar outras vezes aí. Obrigado. Muito bacana seu som. Valeu? E eu, na verdade, eu comecei no samba e no pagode. Então teu erro foi ter saído de lá, senão tu já tinha virado. Não, mas ele continua, a gente sempre tá, né? Mas assim, foi uma direção de Deus mesmo, foi algo que Deus fez na minha vida, né? Quando eu me converti, eu parti para esse lado mais da black music, né? Mas eu peguei toda essa época, né? A época dos Travessos, Soweto, entendeu? Eu era, né? Do samba, né? Legal, legal. Tem talento, é isso que importa. Obrigado. Bota ele aí para honrar a Deus e vai voltar outra vez aqui. Obrigado, Marco. Obrigado a você, viu? tá? Deus abençoe, viu? Obrigado Amém. pela oportunidade. Amém. Menina, Adorei, me fala menina. um pouco. Me fala um pouco do seu meio aí. Eu digo É difícil que... driblar isso, né? Porque é tanta gente oferecendo. E no seu meio é pior, né? Porque o assédio tem outros vieses, né? Senador, eu falo o meu meio, né? Tipo, eu resolvi, eu me converti. Como é que pintou esse negócio de modelo na sua vida? Foi com que idade? Eu com 20 anos de idade. Mas é muito louco, assim, né? O que Deus faz com as pessoas, porque o plano que Ele tem. Eu falo que o plano dele é tão perfeito. Eu me batizei há 16 anos atrás, né? E eu me batizei, eu não sabia. Meu primeiro encontro com Jesus foi... Todas as minhas amigas eram crentes, e eu sempre católica, e a mãe dela falou um dia pra mim, você não anda mais com minha filha, você não fica crente. Aí Deus faz umas coisas, né? Eu falei, por isso não. No outro dia eu tava na igreja, levantando a mãozinha, eu tinha 13 anos de idade. Foi meu primeiro encontro com Jesus. Tudo bem que a palavra de Deus já me disse que Ele já tinha me escolhido no ventre da minha mãe, né? Sim, todos nós. E eu sempre pensava isso, assim, e ok. E eu fui vendo, aí um dia teve um concurso, chamava The Look of the Year, que era da Elite na época, do John Casablanca. Quando eu me vi, tipo, eu tava lá, participando e fui uma das 5 finalistas, né, no final. E dali eu comecei a trabalhar. É lógico que o acesso dentro desse mundo, né, de glamour, parece que é muito mais fácil, né, assim. Você tem uma facilidade, a gente viajava muito, tipo, Mônaco, o senhor sabe que é assim, na própria Holanda, Paris. E eu acho que isso, ele é baseado, fundamentado nas suas escolhas. Porque eu sempre trilhei isso, eu nunca quis isso. Lógico que não é fácil. E é como eu falei para o senhor no começo, tiveram pessoas que não tiveram essa base familiar e escolheram por estarem. E não que minha família tenha sido incrível, muito pelo contrário. Eu não tive mãe, minha mãe partiu muito cedo, eu fui criada pelos meus avós, e todos temos problemas, assim, passamos por momentos que são difíceis. E eu, dentro do meu coração, sempre tive essa coisa de, eu não quero isso. Porque eu sei que se eu entrasse naquilo, eu não ia sair. Porque é lógico que eu tive contato com isso algumas vezes, mas eu escolhi não desejar isso para minha vida. E nesse meio, por ter essa coisa de glamour, assim, as coisas chegam mais fáceis. Porque o inimigo, ele ludibria. Na verdade, a nossa mente, se ela não tiver o Espírito Santo, ela vai ser ludibriada. Muita coisa vai chegar até a sua mente e a sua carne, o seu corpo vai desejar aquelas vontades que são pseudas vontades, mas são. E naquele momento, ela reage. Se você não teve alguma coisa, a droga te adota. Se você não teve alguma coisa, o homem ou o homossexualismo... Ocupa o vazio, né? Ocupa alguma coisa, tá? Gente, cada um escolhe pra vida o que quer, tá? Billy Deixa Graham bem claro diz que depois isso vai pra internet. Billy Graham diz que dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus.
Você pode Eu colocar penso qualquer isso. coisa lá que não vai preencher. Você Eu pode olhei botar pra droga, mim. botar álcool, botar prostituição, não vai preencher. Nada. É do tamanho, só cabe Deus. Ou É. tu bota ele ali, outra coisa não cabe. E eu disse, eu pensava assim, eu penso isso, eu falo para as minhas amigas hoje. Tudo que você sente, só Jesus, só Deus pode te curar. E aí realmente tem, esse meio é um meio que tem, mas o que vai levar a pessoa a viver isso ou não, porque no mundo tem droga, tem coisas boas e coisas ruins, é a sua escolha. É você saber quem você é. E a gente leva um tempo. Muitas vezes a pessoa vai ter que, infelizmente, bater a cabeça. Eu tive que bater a cabeça diversas vezes na minha vida. Eu até falei com a Nilva. Falei, hoje eu sei qual é o meu lugar na vida, assim. Se não for para levar amor e falar para as pessoas sobre o que Jesus faz, e não está baseado em pessoas, está baseado em amor, está baseado em Cristo, realmente as pessoas vão viver cada vez mais essa solidão, essa dependência de coisas, de dinheiro, de droga. Então, assim, a droga, ela tá aí para o mundo, quem quiser. E as pessoas, a gente fala de droga aí, a cabeça da pessoa pensa sempre em cocaína, em maconha. Mas tem gente tomando barbitúricos, drogas sintéticas, só dorme bêbado, precisa tomar 1 litro de uísque. Eu acho que a droga, ela já começa em você. Se você é uma pessoa que depende até mesmo de uma outra pessoa, isso já é uma droga. Porque eu acho que tudo que te tira do equilíbrio, te leva a depender de algo, é uma ou droga. de alguém. É uma droga. A bebida, ela tá aí, gente, entendeu? Ela é lista. Então, tudo começa... A gente pode julgar várias coisas. Eu não sei, para mim é de um jeito, para ele é de outro. Mas a droga, ela tá aí para todo mundo. O que vai levar você a ela ou não é o seu estado, é a sua base, é aquilo que você vive, as suas escolhas. Porque todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim. E você cega, assim, você se cega para a consciência. Que é o seguinte, se a pessoa tem consciência de que o dinheiro que ele pagou na boca é que vai comprar o 38, que vai matar uma mãe de família no ponto de ônibus, que ela vai ser chamada de vagabunda antes de morrer, tomar o celular da mão dela, ela é diarista, que ela comprou em 10 vezes, isso é doído, que vai atirar na cabeça de um aposentado, perdeu o vagabundo, um homem que deu a vida pelo país, tem uma aposentadoria desse tamanho, morre na porta do banco, com aquele 38 que comprou com o dinheiro que essa pessoa, sem consciência, foi lá e acha que o traficante é o desgraçado, mas ele pode fazer a escolha dele, coisa de esquerda também, né? Coisa de esquerda também. E os caras As pessoas têm olhos e não veem, as pessoas não enxergam o que está acontecendo. As pessoas não têm essa lucidez. As pessoas vivem num mundo muito maluco hoje em dia. Infelizmente, essa é a realidade da nossa sociedade. As pessoas impõem, se você não é... Então, se você não tiver uma formação de opinião, você vai viver um fantoche na vida das pessoas. E eles te oprimem. Porque também, se manipulam. você quiser também impor uma opinião e eles acharem que não deve ser aquela, eles te arrebentam. Com certeza. E aí vem essa... Racista, por isso que se a base não tiver firmada, é fascista, é racista, é discriminador, racista. Não pode brincar com ninguém mais que... Por isso que eu acredito que a gente está aqui para a gente falar sobre essa verdade. Com certeza. Né? E amém. As pessoas devem receber isso. Porque assim não dá. Porque, assim, é o liberalismo, né, que tomou o que conta. Eles querem, na verdade? Eles querem calar a gente. Não, pode ter opinião, você não pode brincar tudo pode, mais, não pode liberalismo. Eles querem oprimir. Isso e nós daí. somos fascistas. Isso daí. Mas é um liberalismo, tipo, não, você pode tudo, mas na verdade é uma opressão. É ditadura de esquerda, pode o que quer. Você pode sectarizar o país. Isso. É para ditar para grupos menores. Sim, pode o que eles querem. E criar dependência. Por exemplo, a questão da pedofilia, por Dividir exemplo. para conquistar, né? Dividir para conquistar. A questão da pedofilia. Nós temos hoje gente dentro do Congresso Nacional que defende a legalização do abuso de criança, da conjunção carnal, da pedofilia, esse crime nojento, né, que nós enfrentamos no país. Em 2006, o país toma conhecimento naquela CPI de algo que nunca tinha ouvido falar. Verdade. Nunca tinha ouvido falar. E agora, ainda dentro desse assunto, você é mãe e está falando da sua criação e como você chegou e como você evitou isso na sua vida. Existe uma lei no Brasil que foi aprovada por um cidadão chamado... Ele era vice do Pita, aqui quando o Pita foi prefeito em São Paulo. Ele foi deputado e é o autor da lei da alienação parental. O Pita... O vice do Pita. Naquela época eu investiguei a máfia dos fiscais, parece que eu vou lembrar. Depois você prendeu os fiscais aqui naquela máfia. Vereador, um monte de gente naquela época. O vice do Pita era o... Peraí que eu esqueci. Esse cara é o autor da lei. A lei da alienação parental, gente, é o caminho para legalizar o abuso de criança no Brasil, a pedofilia.
E nossa grande luta, eu tenho quero uns casos, quero convocar você, todos, o Brasil que está me vendo, Pode você. contar comigo, tem uns casos no escritório Nós lá temos que escabroso. enfrentar, porque é o seguinte, eu fiz uma proposição na CPI dos maus tratos infantis, que foi a última CPI que eu comandei, para que o Brasil acabe, anule definitivamente, define a lei de alienação parental. Essa proposição assinada por mim, ela hoje tem uma relatoria da senadora Leila, do PSB, Leila do Vôlei, e ela fez um relatório dizendo que não. Olha só, ou está desinformada, não sabe nada, ou a assessoria conduziu ela, embora ela seja de esquerda, não tem nenhuma novidade nisso. Então, veja, o que é alienação parental? Eles acusam as mães de acusar um pai ou um padrasto de ter abusado do filho, ou da enteada, ou do enteado, mas é mentira, não é verdade. De cada 1000 casos de abuso de criança, é verdade. Você tem distorções de alienação parental? Tem. Aí eu lembro seu pai. Chegou uma mulher, uma médica de Paulo Afonso, na Bahia, acusando o marido em Brasília, queria ser ouvida de todo jeito. Nós botamos ela para ser ouvida. A mulher contou uma história, seu pai chorou publicamente. Pode colocar. Tuma chora na CPI da pedofilia. Ela contando a história do abuso do menino. Só que, no final, eu chamei Tuma no meu gabinete e falei, Tuma, eu senti essa mulher meio mandrake. Falei com ele. Ele falou, ó, se cantou muito bem contado. Mas vamos investigar. O que nós fizemos? O doutor André Ubaldino, procurador de Minas Gerais, que estava à disposição da CPI, juntamente com 2 delegados federais e mais uma psicóloga que faz, doutora Tatiana, faz depoimento sem dano, que assessorou a CPI, nós mandamos para Paulo Afonso, para investigar o caso. E descobrimos que a mãe criou todo um caso para poder desmoralizar o pobre do cara. E o que aconteceu? Ela perdeu o filho e o menino foi para a mão dele, um sujeito que passou a maior vergonha. Existe? Existe, mas é exceção. E ninguém faz lei da exceção para regra. Você faz da regra para exceção. Se for fazer lei da exceção para regra, então não precisa fazer lei. A gente precisa lutar contra a legislação do jogo, contra a legislação do aborto, contra a legalização de droga nesse país. O que precisava fazer era a lei para assassino de reputação. Isso, é uma boa ideia, assassino de reputação. Isso é muito bom. Que é o caso. Ô, Tom, eu quero lhe convidar para você entrar nessa luta. Nós precisamos acabar com a lei. O México é um país de esquerda. O México foi o último país que aboliu a lei da alienação parental. O autor dessa tese é um psiquiatra pedófilo americano, que é o autor da tese da alienação parental, porque é a proteção dos pedófilos. É a proteção dos pedófilos. Então, essa é uma luta grande, tem muita gente envolvida e eu quero convocar o Brasil, porque é o seguinte, se essa lei continuar, será o caos, será o fim. Tudo que fizemos na CPI da pedofilia vai de água abaixo, porque eles vão legalizar a pedofilia nesse país e nós vamos ficar assistindo de longe. Então eu convoco você para estar junto com a gente nessa luta. Em nome de Produtos Maratá, em nome de G2K Jeans, em nome de Unilagos e Start, nós vamos para o break. Você está assistindo Visão da Vida.